disciplina de ética, também ligado aos tópicos especiais da formação e da educação. Hoje nós vamos começar um novo assunto que está ligado à questão da filosofia da formação no período medieval. Nós vimos anteriormente a questão do helenismo, né? E aí, diferente do helenismo, que é uma escola de virtudes, né? O período medieval procura retomar os escritos, os trabalhos platônicos, principalmente, né? Mas também desenvolve, através mais posteriormente, da apropriação do pensamento árabe, que resgata o aristotelismo, vai também trabalhar a questão da lógica e da linguagem, né? Então vamos começar a aula por ser um pouco... Eu acabei fazendo uma duplicada, né, assim, do nosso caminho, né? A educação na Idade Média, a formação do homem de fé pela fé, e dentro dessa concepção da razão e da fé, do equilíbrio dessas nuances, né? Então, no período medieval, a educação era desenvolvida em estreita simbiose com a Igreja, a fé cristã e com as instituições eclesiásticas, que eram as únicas delegadas com as corporações no plano profissional a educar. Da Igreja partiram os modelos educativos e as práticas de formação, organizavam-se as instituições e programavam-se intervenções, como também nelas se discutiam tanto as práticas como os modelos, práticas e modelos para o povo e práticas e modelos para as classes altas. As primeiras remontam ao século II e limitavam-se à formação de eclesiásticos, sendo o ensino ministrado por qualquer sacerdote encarregado de uma paróquia, e recebia em sua própria casa os jovens rapazes. À medida que a nova religião se desenvolvia, passava-se das casas privadas às primeiras igrejas, nas quais o altar substituía a tribuna. O ensino era reduzido aos salmos e às lições das escrituras, seguindo uma educação estritamente cristã. Visavam inicialmente apenas a formação de futuros monges, funcionando de início apenas em regime de internato. Essas escolas abriram mais tarde escolas externas, com o propósito da formação de leigos, cultos, filhos dos reis e os servidores também. O programa de ensino era de início muito elementar: aprender a ler e escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, canto e um pouco de aritmética. Foi se enriquecendo de forma a incluir o latim, a gramática, a retórica e a dialética. Logo, vê-se que, naquela época, o conhecimento, por estar restrito às igrejas, era manipulado, né? E existia uma grande ignorância pela população em geral. Escolas episcopais que funcionavam numa dependência da educação do bispo, estas escolas visavam em especial a formação do clero secular, parte do clero que tinha contato direto com a comunidade, e também de leigos instruídos que assim eram preparados para defender a doutrina da igreja na vida civil. Né? Tem aquele filme Nome da Rosa, que conta bem essa história, por exemplo, de como certos livros eram envenenados para que a pessoa que lesse acabasse morrendo. Né? Fruto do imperador Carlos Magno, com o objetivo de reformar a vida eclesiástica e o sistema de ensino, chamado assim porque funciona ao lado do palácio, foco de irradiação de um novo movimento de difusão dos estudos, reestruturação e fundação de escolas monacais, catedrais e escolas paroquiais de nível elementar. O conteúdo do ensino é o estudo clássico das 7 artes liberais: o trivium, gramática, retórica e dialética, nível médio, e o quadrivium, geometria, aritmética, geometria e música, nível superior. O estudo da gramática para melhor compreensão e discussão dos textos sagrados. Então, é como se fosse o trivium, ensino médio, o quadrivium, ensino superior. Né? As escolas catedrais, escolas urbanas, saídas das antigas escolas episcopais, que alargaram o âmbito dos seus estudos, tomaram a dianteira em relação às escolas dos mosteiros. Instituídas no século XI por determinação do Concílio de Roma, passam a partir do século XII, Concílio de Latrão, a ser mantidas através da criação de benefícios para a remuneração dos mestres, prosperando nesse mesmo século. A atividade intelectual abre-se ao exterior, ainda que de forma lenta, absorvendo elementos das culturas judaicas, árabe, arte, ciência, de filosofia e persa,
redescobrindo os autores clássicos como Aristóteles e, em menor escala, Platão. É dessas escolas seculares que vão surgir mais na frente as primeiras universidades. Né? Com o desenvolvimento do comércio, alterando o cenário econômico e social, ocorre a reurbanização e o nascimento de uma nova classe social, a burguesia, na Baixa Idade Média. Um estudo não religioso que tem novas necessidades, aprender a ler, escrever e calcular, não apenas instrução religiosa, ensino voltado para coisas práticas da vida. Substitui-se o latim pela língua nacional, e em vez do trívio e quadrívio, oferece noções de história, geografia e ciências naturais. Recebe os alunos em locais inusitados, em sua própria casa, numa esquina, etc. E aí, a universidade. Supõe-se que a primeira universidade europeia tenha sido na cidade italiana de Salerno, cujo centro de estudos remonta ao século XI. Além desta, antes de 1250, formaram-se no Ocidente a primeira geração de universidades medievais. As universidades de Bolonha, de Paris, estão entre as mais antigas. Mais tarde, é a vez da constituição de universidades por iniciativa papal ou real. Exemplo desta última é a Universidade de Coimbra, fundada em 1290. Também tem a Universidade de Oxford, né? A Universidade de Salamanca, todas essas universidades que ainda existem. Na Itália, Salerno oferecido o ensino de medicina. Na Universidade de Paris, especializado em teologia. Bolonha, especializado em direito. Na Inglaterra, Cambridge e Oxford, estudos científicos de matemática, física e astronomia. Nota-se aí também, né, que cada uma delas tinha uma especialidade. Né? O resultado da influência da classe burguesa desejosa da ascensão social, por volta do século XII, procura-se a ampliação dos estudos, não só das artes liberais, mas também de filosofia, teologia, leis e medicina, a fim de compreender uma sociedade cada vez mais complexa. Certos mestres, geralmente clérigos, não ordenados, se instalam de início nas escolas existentes e aos poucos se tornam independentes e itinerantes. Com o tempo passam a atrair inúmeros alunos por meio de seu discurso. É importante salientar que todo esse processo, ele não foi um processo fácil, não foi um processo rápido, nem foi um processo, como a gente pode dizer assim, pacífico, né? Muitos dos grandes pensadores dessa época foram queimados, foram condenados pela Inquisição, por exemplo. Então, é possível ressaltar que, como se diz, né, a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Por tanta ignorância que ocorreu nessa época. Mas em filosofia a gente aprende que é preciso encontrar a luz nas trevas. Então, nesse sentido, mais na frente, na próxima aula, que na verdade seria uma aula só, dividindo em duas, né, para se tornar um tempo mais rápido, a gente vai ver a questão do renascimento, como vai renascer todo esse contexto. Então, a necessidade de organizar o trabalho desses mestres a partir do interesse de mestres e alunos são estabelecidas regras, proibições e privilégios, exigindo provas para a obtenção de títulos de bacharel, licenciado e doutor. À medida que cresce a importância das universidades, os reis e as igrejas passam a disputar seu controle. Inicialmente, a lógica aristotélica determina as regras de como pensar e todas as suas obras foram traduzidas para o latim. A escolástica atinge seu apogeu nesse período, sobretudo na produção de Santo Tomás de Aquino, que vai justamente se apropriar do pensamento aristotélico e vai se apropriar na questão de entender, por exemplo, as falácias, que é algo super importante. A universidade torna-se o foco de fermentação intelectual. A igreja que mantiver a hegemonia da cultura e espiritualidade ocidental passa a ser afrontada com frequência pelas heresias, fruto do florescimento das cidades. Tão grande é o temor provocado pelas formas de contestação que é instalada a Inquisição ou o Santo Ofício, a fim de controlar e apurar os desvios da fé. As mulheres na Idade Média não têm acesso a nenhum tipo de educação formal. Eram educadas para serem boas esposas submissas ao marido, sendo que a mulher pobre trabalhava duramente ao lado do marido nas terras do senhor feudal e também cuidava dos afazeres domésticos. A mulher nobre aprendia algo se tivesse quem ensinasse em seu castelo. Estudava música, religião, às vezes rudimento das artes liberais e também os trabalhos manuais femininos, supervisionar o castelo, os empregados e cuidar das crianças. Assim, passamos agora vamos fazer a transição para os aspectos mais filosóficos.
Nessa época, não se julgava necessário ensinar letrar os camponeses, mas era preciso formá-los cristãos, ou seja, fiéis. A ação da igreja foi a construção das catedrais, que exaltavam a espiritualidade, os afrescos, a técnica de pintura sobre a parede com temas religiosos e os livros extremamente ilustrados, iluminuras, para o entendimento dos analfabetos. A maioria da população, mais o que atinge o povo, são a poesia e a música, predominantemente religiosas. Na literatura lendária, nas canções populares, são contadas histórias dos santos ensinados, a devoção e o comportamento ideal. Então, vamos ver aqui algumas retratos das catedrais, a Catedral de Estrasburgo. Esses vitrais, né, eles faziam um jogo de luzes na catedral que faziam a pessoa se pensar que estava em um lugar sagrado, um paraíso. O vitral da Catedral de Reims, né, também muito bonito, parecido com o da Catedral de Notre Dame, onde eu estive, só que, enfim, foi incendiada, né? Estive antes do incêndio. O vitral na igreja de Saint-Martin, Florac, na França. Tudo isso são primeiro a ciência dos vitrais, né? E depois a questão do trabalho que era fazer tudo isso. Né? As iluminuras, né? Maria e o Menino Jesus, uma ilustração das páginas do livro de Kells, século XI, né? Também influência árabe, provavelmente, as iluminuras. E também dos vitrais, né? A iluminura do Apocalipse de Lorvan, século XII. Aí a gente já vê que, no passar dos séculos, vai se tornando também essa arte mais apocalíptica, muitas vezes, e mais, vamos dizer assim, impactante. Né? O afresco da Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, e aí, como eu vinha falando, né? O afresco do Juízo Final, o afresco do Detalhe do Inferno na Capela dos Salvani, na Itália, em Veneza. Por quê? O medo também era uma forma de pedagógica. Né? Então vamos às questões agora mais filosóficas. Correntes interpretativas e doutrinárias. O pensamento metafísico da antiguidade, a existência de uma essência que seria, como vimos, parte de um plano ideal, perfeito, universal, no qual tudo é bom, belo e justo. Na Idade Média, esse pensamento se vê atualizado em duas tendências interpretativas e doutrinárias, pedagógicas, da Igreja Católica, amparada pela ideia da ressurreição de Cristo, prega a existência de um mundo ideal paradisíaco, cuja entrada dependeria de uma prática ascética que negaria o mundo material e as paixões que dele derivariam. Essas duas tendências interpretativas e doutrinárias pedagógicas são a patrística e a escolástica. A patrística veio antes, é anterior. É a filosofia dos padres. A primeira exposição racional da doutrina religiosa se caracteriza por uma nítida apologia à defesa da fé cristã e da conversão dos não-cristãos. A finalidade da educação é fornecer o caminho para Deus, para sua verdade, bondade e para a iluminação. As principais preocupações são as relações entre fé, a razão, a ciência, a natureza de Deus, da alma, a vida moral, a ideia de que só a fé salva. A predileção pelo suprassensível contribui para a fundamentação da necessidade de uma ética rigorosa, na abdicação do mundo e racional das paixões. E Santo Agostinho é a grande figura. Aurélio Agostinho nasceu em Tagasta, que é uma região da África, provavelmente próximo onde é o Marrocos, em 354. Foi professor de retórica em vários lugares, mas foi em Milão, em 384, que ele conheceu o bispo Ambrósio, que o fez interessar-se pelo cristianismo, fazendo-o converter-se posteriormente. Né? Agostinho era um grande orador. Né? É interessante também que foi Agostinho que o tema do meu concurso, né, para entrar no sertão, né? Então Agostinho ele fica famoso justamente por conseguir argumentos que rebatessem na época o cristianismo primitivo das ideias das escolas, principalmente do maniqueísmo, que seria essa ideia do bem contra o mal, essa luta, né, eterna, em que não existia um juízo de valor tão grande sobre o bem, do bem ser melhor do que o mal, e também outras escolas da época também. E um dos argumentos célebres dele é a de que a origem do mal é que o mal é a ausência de bem. Né? Então, isso é muito importante dentro
tecnologia e também fiz, se a gente pensar nesse aspecto justamente do informação, já que a luta do mal contra o bem, a vitória do bem contra o mal, seria nada mais do que a vitória da educação. Né? Dois tipos de conhecimento, ou pelo menos o entendimento, né, do surgimento do mal para fazermos o bem. O mundo dos sentidos, mutável e imperfeito, e o mundo das essências, perfeito e imutável. Santo Agostinho acreditava que o verdadeiro conhecimento encontrava-se dentro da alma do homem. Todos nascem com sabedoria, que pode ser encontrada graças à luz divina. Ele chama também das razões seminais, né? De como as sementes do bem brotam na gente. Né? O homem podia aprender as coisas sensíveis e as coisas inteligíveis através do processo de interiorização. O homem tem um único mestre, Cristo, que habita em seu interior. O saber não é transmitido, mestre e aluno, já que a verdade é uma experiência pessoal que não vem do exterior, mas existe dentro de cada um. Os mestres terrenos tinham a função de estimular seus discípulos a voltar ao seu interior, para encontrar o conhecimento que lá se encontra. Santo Agostinho também foi um mestre terreno e usava suas técnicas de retórica para convencer seus discípulos a seguirem o caminho correto. Princípio divino, os dois caminhos, o bem contra o mal. Então, o ensino filosófico próprio da Idade Média ocidental, fundamentado na tradição aristotélica e inseparável da teologia, cujo ponto máximo foi a elaboração do tomismo, né, de São Tomás de Aquino. A escolástica já tem muito mais esse aspecto de escola, de universidade. Foi uma corrente filosófica nascida na Europa na Idade Média que dominou o pensamento cristão entre os séculos XI e XIV e teve como principal nome o teólogo São Tomás de Aquino. Escolástica ou escolasticismo foi o método de pensamento crítico dominante no ensino nas universidades medievais europeias de cerca de 1100 a 1500. A escolástica nasceu nas escolas monásticas cristãs, de modo a conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. Então, através da escolástica também, e mais tarde com o protestantismo de Lutero, não só a fé salva, mas é preciso também as boas obras. Né? E as obras é o trabalho intelectual e o trabalho também da caridade. Possivelmente, a maior contribuição da escolástica à filosofia tenha sido seu notável rigor metodológico e dialético, pois os escolásticos tiveram muito sucesso nesse sentido, chegando a criar palavras totalmente novas a partir das raízes do grego e do latim, que acabou resultando no latim escolástico. A própria evolução da ciência se deve, em grande parte, ao desenvolvimento desse rigor terminológico. Alguns temas que antes não faziam parte do universo, como o pensamento grego, tais como providência, revelação divina e criação, passaram a fazer parte das temáticas filosóficas. Basicamente, a questão-chave que vai atravessar todo o pensamento escolástico é a harmonização de duas esferas, a fé e a razão. Para a escolástica, algumas fontes eram fundamentais no aprofundamento de sua reflexão, por exemplo, os filósofos antigos, as Sagradas Escrituras e os padres da Igreja, autores dos primeiros séculos cristãos que tinham sobre si a autoridade de fé e da santidade. Nesse sentido, também houve os padres que falavam, né, que, por exemplo, logos é justamente a razão, né, que no Evangelho de João diz no início era o verbo é o logos. Né? Então, essa comparação para justamente o equilíbrio entre fé e razão. A escolástica surgia da necessidade de responder às exigências da fé ensinada pela Igreja, considerada então como guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade. Esta linha vai do começo do século IV até o fim do século XVI, ou seja, até o fim da Idade Média. A escolástica resulta essencialmente do aprender da filosofia. Chama-se escolástica por ser a filosofia ensinada nas escolas, escolásticos, é o professor das artes liberais. As artes podiam ser divididas em trivium, gramática, retórica e dialética, e quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, retomada aí do trivium e quadrivium. O método adotado pela escolástica se traduz através do ensino fundamentado na lectio. O mestre domina a palavra no disputatio, que é a erística, né, a questão que já falamos anteriormente da retórica, da disputa, o debate livre entre professor e seus discípulos nas formas literárias. Entre elas predominam os comentários, nascidos do lectio, dos quais se originam as sumas, a suma teológica, né? Os comentários ao Aristóteles, os comentários ao Platão. Os estudantes das principais universidades precisavam passar por exames que envolviam a disputa oral de argumentos.
sempre regida pelo uso da lógica formal intermediada por um mestre. Assim, concluímos a aula de hoje. Espero que na próxima aula nós vamos retomar um pouco disso e trazer a questão do Renascimento como uma grande virada para o humanismo. Né? Espero que todos na aula fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem